Alô, aluno do 7º ano de Geografia, vamos para mais uma aula. Mas antes, não esqueça daquele like, daquela curtida, compartilhar o nosso canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Qual o tema da aula de hoje? Brasil, territórios e fronteiras. Vamos dar seguimento ao tema da nossa aula, que é o nosso país. Então vamos lá, é o seguinte, vamos localizar primeiramente o nosso país. Nosso país está localizado no continente americano, especificamente no continente, na parte da América, que é a América do Sul, ok? Se vocês olharem aqui no mapa, nosso país é o maior país do nosso trecho, né, da América do Sul. Vamos lá, com relação à extensão do nosso país. Se eu comparo com os outros países do planeta, nosso país é o 5º maior país do mundo, ok? Só perde para quais países? Em extensão, Rússia, Canadá, China e os Estados Unidos, ok? Então o Brasil é um país imenso territorialmente e ele é o 5º colocado nesse quesito. Vamos lá, com relação ao Brasil, ele é um país formado por quê? 26 estados e o Distrito Federal, tá bom? E Brasília é a capital do nosso país. Quando eu falo do nosso país, ele é formado por 5 regiões. Essas regiões são demarcadas, relacionando o quê? As características que vai unir essas regiões. Vamos lá, região norte, nordeste, sudoeste, sul e centro-oeste. Cada uma dessas regiões tem uma característica que vai unir essas regiões, ok? Então vamos lá. Nosso país ele é o 5º em extensão territorial quando eu considero os outros países. Nosso país ele tem 26 estados e o Distrito Federal. E o nosso país ele é o quê? Formado por 5 regiões. Quais são essas regiões? Norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e o sul, ok? Vamos lá. Com relação à posição planetária do nosso país basicamente, quase todo ele está localizado no que nós chamamos de hemisfério sul. Só uma pequena parcela do nosso país está localizado no hemisfério norte. Aqui na imagem ao lado eu tenho que ir ao ponto mais extremo do nosso país, quando eu falo região norte, e o ponto mais extremo na região sul, o ponto mais extremo na região oeste e o ponto mais extremo da região leste, ok? Por exemplo, qual o local mais extremo do nosso país quando eu falo a região norte do nosso país? É a nascente do rio Ialã, ok? E qual é o ponto mais extremo ao sul do nosso país? É Arroz Chuí, tá bom? Então, para vocês verem, qual a distância de um ponto para outro? 4.397 quilômetros. Então, é uma área muito grande. Ao mesmo tempo, na região leste, a região oeste, é o seguinte, tem mais ou menos 4.319, que significa as distâncias do norte, sul, leste e oeste são muito parecidas, tá bom? Onde o ponto mais ao leste é a Ponta dos Seixas, lá na Paraíba, e a ponta mais extrema a oeste é o nascente do rio Moá, lá no Acre. Então, esses aqui são os pontos mais extremos do nosso país. Vamos lá? Nosso país, como eu falei para vocês, é um país continental pelo seu vasto território. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem de ser um país continental? Vamos lá primeiro para a vantagem. A vantagem de ser um país continental é o seguinte. Primeiro, tem maiores possibilidades de recursos naturais para o ser humano poder explorar. Tem provavelmente mais vegetação, mais minerais, tem mais recursos energéticos nesse país, pelo seu vasto território, ok? Com jazidas minerais, apresenta solos férteis, tem mais possibilidades, por exemplo, e tem um grande potencial hídrico e de diversidade biológica. Essas são as vantagens do nosso país ter ser formado por um vasto território. Qual a desvantagem de um país ser muito grande? São algumas, por exemplo, dificuldade na manutenção desse país. Imagine aí você, por exemplo, fazer uma estrutura viária nesse país. É muito mais complexo se você considerar um país como o nosso e pegar, por exemplo, um país menor, que é muito mais fácil para você conseguir fazer estradas ou coisas parecidas. Então, a gente tem esse problema. Distribuição de energia também é um problema. Circulação de mercadoria, infelizmente, para o nosso país ser um país muito grande, já não é muito atrativo, e abastecimento de núcleos urbanos. Tente imaginar. Imagine para eu conseguir abastecer com produto a região sul e a região norte ao mesmo tempo. É algo complexo, tá bom?
Vamos lá. E com relação aos países que fazem fronteira ao nosso país. Só olhando ao mapa aqui, vou falar alguns países que fazem fronteira com o nosso país. Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela. São alguns países que fazem fronteira com o nosso país, chamado Brasil. Vamos lá. Com relação à concentração da população brasileira, onde é que fica mais concentradas as populações do nosso país? Basicamente, fica mais alocada nos litorais do nosso país, ok? Eu tenho uma imagem aqui ao lado, se vocês olharem essa imagem, os lugares mais escuros, com intensidades mais avermelhadas, num tom escuro, são os locais mais densos, e os locais menos densos são os locais que têm tons mais claros. Olhando o mapa, vocês percebem o quê? Os locais que têm maior adensamento populacional são os litorais, ok? Vamos lá para o desafio, pessoal. Cite informações importantes sobre a posição geográfica do Brasil. Vocês vão olhar a posição geográfica do Brasil no mundo e vai falar algumas informações importantes referente a isso. Quais são os países que fazem fronteira com o Brasil? Recorre ao slide passado ou ao vídeo passado e observa quais são os países que fazem fronteira com o nosso país. Quais as vantagens e desvantagens do Brasil ser um país continental? Eu falei agora há pouco das vantagens e desvantagens. Então, boa sorte no desafio, pessoal.